Quiero agradecer a presenza di Raymond Sosa qui conosco, una breve presentazione che después se puede completar y a corregir. Raymond es presidente de las Misiones Internacionales de Human Rights International, que es una asociación internacional na defesa da vida atuante em muitos países, e uma das missões do Raymond é visitar todos os países, sendo espécie de observador internacional da defesa da vida em todo o mundo. Raymond é brasileiro e baiano. Está morando nos Estados Unidos há muitos anos e é um forte atuante lá de Provida, caballero da Ordem de Malta, se não estou mal, e também membro de uma organização que promove o compromisso dos varones, dos homens, na defesa da família e da vida. As palestras que nos oferecer hoje, primeiro é Missionários Provida, a ação dos formadores na defesa da vida, que será a primeira. Tínhamos depois a de masculinidade cristã, mas ele tem uma palestra muito boa sobre o Sagrado Coração. Então vamos a pedir a ele que melhor nos fale das promessas do Sagrado Coração, que vai muito com a nossa vocação como sacerdotes, justamente hoje, primeira sexta-feira da mês, também um dia, é um momento muito oportuno para também escutar. E quero que também esta seja uma oportunidade de ver leigos comprometidos, fortemente comprometidos com a causa do Evangelho, com a defesa da vida, que também para nós é um aliciente, porque a gente pode sentir-se um pouco todo ataque à vida e à família, como se estivéssemos contra um gigante, não? Mas nesta batalha não somente se é Golias, tem também Davi, e Davi que está com a força de Deus, e é o que nós cristãos comprometidos podemos fazer quando confiamos em Deus. Então, muito obrigado pela sua presença e escutamos com atenção. Boa tarde. Boa tarde. Me acompanhando aqui. Agora o seminário está completo. Excelente. Nos Estados Unidos, eu sou representante para missões internacionais da Associação Human Life International, Vida Humana Internacional. Nessa capacidade, eu tenho viajado já por uns 38 países do mundo nos últimos 20 anos. O tema primeiro tema que eu escolhi para essa apresentação sobre o Evangelho da Vida. Houve o Papa Bento XVI, quando falou com os bispos da Alemanha, por ocasião da Jornada da Juventude, ele usou a palavra descristianização da cultura ocidental. E forças estão secretas, sua maioria, às vezes não estão secretas, dentro da igreja, estão descristianizando a cultura ocidental, retirando tudo que é cristão. E o Papa Pio XII, em 1953, fez uma alocução aos homens da ação católica italiana, em que ele citou os 3 elementos da descristianização: uma economia sem Deus, política sem Deus e leis sem Deus. Ora, à primeira vista, diria, o que tem a ver com a religião? Política, leis. Ora, é justamente através desses fatores, da política sem Deus, da economia sem Deus, da cultura sem Deus, que uma sociedade se descristianiza. A religião fica uma coisa teórica para o indivíduo do coração dele do fim de semana. Eu não tratei aqui da economia sem Deus e da outra que o tempo não permite, mencionando apenas em passagem que hoje em dia, com o avanço do controle estatal da economia na Europa, socialismo, aumento de taxas de impostos excessivos, ou nos países capitalistas, como nos Estados Unidos e no Canadá, as pessoas pagam impostos exorbitantes que destroem o princípio de propriedade privada, que é definido pelo 7º mandamento, não roubar. Porque quando ele fala da política sem Deus, hoje em dia, a internacionalização da economia, da política, países como, por exemplo, a Europa, que hoje em dia são submetidos à política socializante do Parlamento de Bruxelas, é que eliminaram, de uma vez por todas, a soberania dos países europeus. Quando a Europa Unida estava sendo montada, houve um chefe de Estado que falou contra a perda da soberania nacional. A União Europeia prometeu grandes vantagens econômicas, que não deu. Hoje a Grécia está quebrada, a Espanha está quebrada, Portugal está quebrando economicamente, mas os países entregaram a sua soberania. Um dos chefes de Estado, tem uma foto dele, Papa João Paulo II, que eles defendem a sua soberania nacional,
defende a sua cultura como a menina dos olhos. Um país que pede soberania, pede a cultura, fica um país escravo, como hoje em dia está acontecendo. Eu falaria apenas das leis sem Deus por uma razão específica, pela questão do movimento Pro-Vida, porque a família é a célula básica da sociedade. A primeira coisa que Deus criou foi uma família. Um homem e uma mulher, e disse crescer e multiplicar-se. Com essa ideia, um homem, uma mulher, casados por toda a vida, apenas a ter filhos, e a família que forma a sociedade, a cultura, a civilização, etc. O Papa João Paulo II, naquela carta encíclica Evangelho Vitae, que recomendo a todo mundo, suponho que já tenha estudado, mas recomendo que sejam muito familiares com o conteúdo daquela encíclica. É que ele fala da cultura da morte, cujo fim é destruir a família. A irmã Lúcia, um pouco antes de morrer, disse, Nossa Senhora lhe havia dito, que a última batalha do demônio no nosso tempo seria para destruir a família. E, na verdade, a gente viaja pelo mundo, eu vejo como leis que favorecem a pornografia, o bebês in vitro, o aborto, a fertilização disso, daquilo, a eutanásia, a homossexualidade, tudo é feito para destruir a família. Bem, nas 3 etapas que João Paulo II escreveu, primeiro foi a anticoncepção, ou contracepção, depois o aborto, depois a eutanásia. Hoje a gente acrescenta o assim chamado casamento homossexual. Em nenhum desses 3 fatores se encontra vida, só morte. A contracepção está muito bem explicada na doutrina de João Paulo VI, na Encíclica Vitae, que hoje em dia é ignorada pela maciça maioria dos católicos, sacerdotes e bispos. Eu estive em Winnipeg, Canadá, e vou lá uma vez por ano para falar em conferência Pro-Vida. E em 1969, um ano depois que Paulo VI publicou a encíclica Humana Vitae, a Conferência Episcopal Canadense se reuniu em Winnipeg para preparar uma declaração que está na internet, que todos afirmam que não vão promover a doutrina de Paulo VI sobre a contracepção. Portanto, uma igreja sistemática disse, não vamos obedecer. E até hoje não obedeceram. Também é assim em tantos países do mundo. Falar em contracepção é politicamente incorreto. Isso não se trata disso. Ora, eu não quero entrar no tema da contracepção, porque nós estamos vendo muito bem. Eu quero falar das consequências da mentalidade anticonceptiva, contraceptiva. Sabe-se que para um país manter a sua população no mesmo número de pessoas, sem crescer nem diminuir, grosso modo, é preciso que cada casal tenha 2,1 filhos. Não é ter 2 filhos e um pedaço de outro, não é isso não, é outra coisa. Digamos que tem 10 casais, 9 tem 2 filhos, o 10º tem 3. Para mim é bom para vocações que possam parecer, não. Bom, se isso acontecer, o país mantém o mesmo número de pessoas. Ora, amigos, hoje em dia na Europa não existe um país, que tenha mais de 1,6. Não existe. Portanto, todos os anos morrem mais europeus do que nascem. Paróquias têm mais funerais do que batizados. A Europa está ficando um continente de gente velha. Não se vê crianças na Europa. Eu morei na França durante quase um ano. Quase não se vê. Exceto alguns bolsões de comunidades mais fervorosas, eles têm famílias mais numerosas. Eu estive na Inglaterra há 5 anos, mais ou menos, numa conferência Pro-Vida em Londres, e aprendi essa história de um Ibulá muçulmano de uma das muitas mesquitas de Londres, conversando com um padre da igreja americana. E disse o Ibulá para o padre, o senhor sabe, no fim desse século, todas as grandes catedrais europeias serão nossas mesquitas. Sabe por quê? Porque nós temos filhos e vocês não têm. Está aqui o resultado concreto, concretíssimo do que Paulo VI previu. É a morte da civilização cristã na Europa. O sol do cristianismo vai se pondo e a meia-lua do Islã vai se elevando no horizonte. O que é que pode dizer sobre isso? Eles têm filhos, nós não temos. Acabou. Depois os católicos europeus se queixam que não há vocações. Ora, a vossa vocação é um privilégio, é uma exceção. O comum dos seres humanos deve crescer, casar-se, ter filhos. O Senhor mandou você. Foi o seu primeiro mandamento à humanidade. O que vocês têm é um privilégio. Dado a poucos, entre os irmãos mil, tem um que recebe esse privilégio da vida sacerdotal. Eu sempre admiro a ideia dos sacerdotes. Eu tenho 5 filhos homens.
3 mulheres. Mas nosso Senhor chamou de mulheres. Come on, Senhor, please. Pelo menos um. A Deus não deu nada. Eu assisti a primeira missa de um jovem sacerdote, primeira vez que ele recebeu a missa. O pai dele estava lá, a mãe tinha morrido, ele tinha se casado, o pai casou de novo, e estava lá celebrando a missa e eu estava olhando, um olho no padre e o olho no velho. O que é que está pensando? Eu troquei as fraldas dos meus filhos. Como seria vê-lo celebrando a missa? In persona Christi. Deus encarnado vai usar os lábios do meu filho para pronunciar palavras que vão transubstanciar a matéria. Eu sou a favor de uma reforma mista para que o Padre Severo de joelhos na consagração. Tal é um privilégio. Aqui vocês são chamados a ter. Eu me lembro quando eu cheguei a hora da comunhão, o pai do rapaz caminhou sozinho no meio da nave da igreja. Todo mundo ficou quieto. Aí ele chegou e se ajoelhou diante do próprio filho. Olha, eu tenho essa imagem na minha memória, para não esquecer. O corpo de Cristo, amém. Ele deu comunhão ao pai dele. Foi o primeiro a receber a comunhão, na primeira hóstia que ele consagrou. Isso me enche a alma de alegria. Então o pai se levantou, tomou a patena do sacristão e ele serviu o filho dele. Eu estava morrendo de inveja. Mas enfim, não deu. Vocações religiosas. Minha filha, Tereza, queria ser carmelita. Eu fiquei contentíssimo. Mas como toda mulher, mudou de ideia. Mudou de ideia. Bom, eu falei para a Tereza, se você for ser carmelita, você vai ser a esposa de Jesus Cristo. E eu vou ter o melhor genro do mundo. Mas infelizmente algo aconteceu. Ora, para que haja vocações, é preciso que haja filhos. E a mentalidade de contracepção está matando as vocações em países como a Europa. Logo, na Alemanha, leigos vão fazer quase missas, porque não tem sacerdócio. Eu estive na França durante quase um ano e aprendi o slogan, o motto, o slogan dos muçulmanos. Pelos ventres de nossas mulheres, nós vamos conquistar a Europa. E vamos mesmo. Imagina que tristeza seria, ou será, no dia que o Big Ben de Londres mudar o mecanismo do relógio para tocar 5 vezes por dia para ajudar os fiéis à oração de Allah. A Torre Eiffel, o minarete mais alto do mundo. As catedrais de Notre Dame em Paris, Westminster em Londres, ou em Colônia, não mais ecoando o Evangelho, mas os versos do Alcorão. Quem imaginaria que isso um dia aconteceria? Um dos principais componentes da criação disso é justamente a contracepção. Não tem filhos. O egoísmo, o Deus do egoísmo, prevaleceu. Esse é o primeiro estágio da cultura da morte, segundo João Paulo II. O problema é que essa mentalidade também entrou em ambientes católicos. Hoje em dia, ou temos outro que é uma coisa numerosa, é uma benção, ter muitos filhos. Hoje em dia, 3 filhos, 4 filhos, escândalo na paróquia, que não é que pode tanta criança assim. Eu tive a casa, como eu falei, eu sou pai de 8 filhos. E uma vez, eu conto uma história assim, eu tive que comprar um pequeno ônibusinho para levar a multidão para a missa. E íamos na missa e paramos o minibus junto da paróquia e tinha um senhor em pé, lá junto na porta. A porta abriu, saiu um moleque, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naquele país só tinha 7, imagina, só 7. Né? Aí o senhor falou assim, olhou para mim e disse, senhor de Souza, como chama, país inglês, pelo nome de família, esses aí são todos seus ou é um passeio numa escolinha infantil? Tá bom, quer brincar? Vamos brincar. Eu falei, não, são todos meus. Sim. Minha esposa também, sabe, um trabalho de equipe, sabe como é que é? A coisa funciona assim. Eu não poder fazer sozinho, não é impossível. Né? Aí ele viu que estava criando brincadeira com ele e falou assim, por favor, que responsabilidade, hoje em dia, com a carestia, falta de emprego e tudo mais, como se faz uma coisa dessa?
Como você faz 7 filhos? Não é muito difícil, não, rapaz. A gente consegue fazer. A gente vai ter que dar risada, porque eu não conseguia argumentar com lógica, não dava. Fala coisa, não dá mais a brincadeira. Ora, o problema com a contracepção é que muitas vezes não funciona. E nós temos. Foi tão bom assim. Então, o problema com a contracepção é que nem sempre funciona. E o que acontece? Gravidez indesejada. Solução: aborto. O aborto hoje em dia se tornou a solução de saída para uma gravidez indesejada. Ela se mata a criança. Nos Estados Unidos, nós temos um pouco mais de 1 milhão de abortos legais todos os anos. Legais, registrados. Não se sabe quantos abortos químicos existem. Em que a mulher toma pílulas em casa e tem aborto, ninguém sabe. Consequências para a saúde. É incrível como esses, hoje em dia, a propaganda do aborto não explica às mulheres que as companhias de farmácia que criam esses medicamentos usam as mulheres como se fosse povo da Índia para testar os medicamentos deles. Quando me perguntam, mas tem pílulas que são boas, eu digo, olha senhora, pega a caixinha da pílula, leia a bula. Quando a pessoa lê a bula, não toma mais. Porque tem tanto side effects, tanto efeitos colaterais, que a pessoa fica coisa louca. A quantidade de pessoas que têm câncer, mulheres que têm câncer, que se tornam estéreis, com consequências de pílulas, é impressionante. Mesmo com outros dispositivos plásticos também têm seus problemas, que não funcionam. Então, sistematicamente, se aborta. Ora, eu li uma vez num relatório científico apresentado numa conferência para a vida na Costa Rica. Eu nunca pude falar disso. É curioso, mas às vezes a ciência ajuda a fé. Que o cientista mostrava que quando a concepção tem lugar, quando duas células se unem, o óvulo e o espermatozoide, sai uma chispa de luz. Fiat lux. Eu fiquei encantado com aquilo. Tem luz. Não aguenta a concepção. Tem luz. Sabe quando Deus cria a alma? Meu Deus, eu achei aquilo uma maravilha. E também, em todos os animais fêmeas, o óvulo fecundado faz a imitação na parede do útero da mulher, mas não o ser humano. O ser humano, aqui eu acho muito lindo também, Deus pensou em todos os detalhes. Quando o óvulo fecundado entra no útero materno, a parede do útero tem uns folículos que abraçam, que absorvem o óvulo fecundado. É o primeiro abraço da mãe para o seu filho. Isso se descobriu outro dia. Veja como Deus, nosso Senhor, planejou tudo com número, peso e medida. Tudo é lindo no universo, na criação. Só que com a matéria do aborto, hoje em dia nos Estados Unidos, desde 73, que o aborto é legal em qualquer estágio da gravidez. Ou seja, uma criança perfeita de 9 meses é abortada. E demais, os órgãos são vendidos. Veja a que ponto se chegou de desumanidade. E muitas vezes a criança, no que chama botched abortion, que o aborto, o médico ia abortar e a criança começa a nascer. O que fazer? Pela lei americana, estúpida, mas a lei americana, se a criança respira o ar com seus próprios pulmões, já é um cidadão americano. Tem que proteger. O que é que faz então? O aborto de nascimento parcial. Quem já falou disso aqui? 1, 2, pouquíssimos. Essa é a crueldade mais hedionda que o inferno produziu para destruir a imagem de Deus em cada ser humano. A mulher vai fazer o aborto, vão fazer o aborto, e ela fica sem dores do parto. O que faz o médico? Não pode deixar se nascer, tem que respeitar. Ele manipula o bebê no ventre materno para que nasça com os pés primeiro, não a cabeça. De modo que o rosto é o último a nascer, porque por aqui se respira. Assim que a nuca aparece, ele põe tudo isso no cérebro. A criança nasceu anencefálica. É inominável uma coisa dessa. E o Barack Obama promoveu isso, traz para frente o tempo todo. Foi o pior aborteiro dos Estados Unidos, foi o Barack Obama.
quando eu soube disso, meu Deus, o que é isso? A que ponto se chega? Como dizia, tem um pregador batista americano muito famoso, me escapa dele agora. Ele disse assim, não é isso, ficou toda a razão. Se Deus não castigar os Estados Unidos, ele vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Interessante, né? Se Deus não castigar os Estados Unidos pelo homossexualismo, pelo aborto, ele vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Ora, qual é a reação do povo católico em relação ao aborto? Nos Estados Unidos, graças a Deus, tem muita reação. Eu não sei pela televisão, não sei se passa aqui, mas às vezes pode chegar a ter 500 mil de pessoas, na maioria de jovens, que protestam todos os anos no aniversário da lei do aborto em Washington. Mas a maioria são jovens, a maioria. Mas como a mídia que filtra tudo dos Estados Unidos, não sei se está aqui. E em outros países é diferente. Na Europa, por exemplo, quase não tem reação. Infelizmente, os bispos da igreja dos Estados Unidos não estão unidos. Se estivessem unidos, a gente acabava com o aborto lá. Porque a igreja católica é a igreja mais poderosa dos Estados Unidos. Não existe uma igreja protestante, existem centenas de milhares de igrejas protestantes, não separada pela cacofonia de religião que eles fazem. Mas a única igreja que tem poder mesmo, autoridade, é a igreja católica. Infelizmente, os bispos não estão unidos. Então, em princípio, em algumas dioceses, político que favorece o aborto não pode comungar. Outras dioceses, pode. Isso cria um problema sério, a unidade da igreja, em matéria de doutrina e moral. Para ter uma ideia de reação paupérrima nossa, que temos que fazer o minha culpa, às vezes, sobre o que passa na igreja. Há 7, 8 anos atrás, houve um referendo em Portugal, terra do nosso antepassado, na sua maioria, e sobre o aborto. O único país do mundo em que o governo perguntou ao povo se queria aceitar o aborto nas 10 primeiras semanas de gravidez. Nenhum país do mundo perguntou. Estados Unidos, Corte Suprema. Canadá, Inglaterra, Austrália, Parlamento, vota. O presidente ofereceu. Ninguém fez. Só Portugal. O país de Fátima. O altar do mundo está em Portugal. Então, marcaram um referendo ao Dia de Nação de Luzes, em fevereiro. E quando eu falo português, então me mandaram para Portugal, dos Estados Unidos. Foi minha primeira missão nesse grupo. E cheguei lá, eu fiz palestras na televisão católica, na rádio, paróquias de Lisboa, de Fátima e tudo mais. Veio o dia do referendo. Aqui é um exame de consciência. 52% dos portugueses, que são católicos, pelo menos não, nem sequer se deram ao trabalho de ir votar. 52%. Praia, cinema, churrasco, festa, sei lá o quê. Não vão votar. Logo o governo viu que, se ninguém se interessa, pronto. Dos 48% que foram votar, 53% disseram sim. Devo reconhecer, infelizmente, que o cardeal patriarca de Lisboa não fez praticamente nada para encorajar as pessoas a lutar contra o aborto. Foram leigos que fizeram toda a campanha contra o aborto. Bom, isso foi em fevereiro. Em maio, 13 de maio, é o dia que a portuguesada vai a Fátima. Olha, quase 12 milhões de portugueses lá, naquele sentimentalismo nosso, andando dos joelhos, vela na mão, chorando, Ave, Ave, Ave Maria. Eu me pergunto, para que serve essa devoção? Quando podiam destruir a lei do aborto pela eleição e dar um exemplo ao resto da Europa, não se interessaram. Penso que nós somos contentíssima com o seu povo português. Isso é o que eu vi em Portugal e também aqui no Brasil, aquele defeito que se chama tibieza. A palavra tibieza, tíbio, aparece uma vez só em toda a Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. E nós firmamos uma carta às várias igrejas, através de São João, uma carta ao anjo da igreja de Laodiceia. O anjo aqui é o bispo, não é um anjo da guarda, é o bispo. E diz Nosso Senhor para ele: você não é nem quente, nem frio. E porque você é morno, eu vou
água de minha boca. Veja que leva mais pouco carinhoso nos lábios do nosso Redentor. Vomitar. De tal maneira, a tibieza faz mal ao estômago. São Afonso de Ligório tem um sermão muito bonito sobre a tibieza, que ele diz que é muito mais fácil se converter um judeu ou um muçulmano do que um cristão tíbio. E esse aqui, meus amigos, é o nosso pior inimigo. Não é o lobby comunista protestante, lobby homossexual, não é isso não. É a nossa tibieza de católicos. Hoje, infelizmente, a gente vê para todo lado. Falta aquele espírito aguerrido. Falta vestir a armadura de Deus, que São Paulo fala no capítulo 6 da Epístola aos Efésios. Pôr a couraça da justiça, usar o escudo da fé, a espada da palavra de Deus, o capacete da salvação, para essa luta, essa ideia de luta pela fé, praticamente se permaneceu. Eu tive um debate com um gente do Partido Comunista Português, e ele mencionava, e o caso de violação? Uma moça violada, não é razoável que seja aborte? Eu falei, tá bom, tem toda razão. Mas o violador é ser enfocado no mesmo dia. Não pode, aqui não tem pena de morte. Para o criminoso não tem, para o inocente tem. Que lógica é essa? Então o criminoso, que é o violador, vai para a cadeia por algum tempo e depois sai. E o inocente, que foi vítima, a segunda vítima, morre. O cardeal de Quebec, que hoje está no Vaticano, na Congregação dos Bispos, o cardeal Marc Ouellet, fez uma conferência em Quebec, eu estava também falei junto com ele, e ele dizia que o aborto, mesmo em caso de violação, é um crime. Ora, foi crucificado pela mídia. Uma coisa impressionante. Eu falei, puxa, está em muita coragem. Que o direito à vida de todo inocente é inviolável. Não se pode matar um ser humano inocente. O Evangelho da vida, isso que não se negocia. Uma pessoa inocente que não merece morrer não tem razão para ser morta. Aí me perguntaram, e no caso seguinte da morte da mãe? Então, não é um mal menor? Então, eu respondo com uma história. Eu conheci uma senhora que estava casada já há uns 10 anos e não tinha filhos. Era muito triste, ela queria ser mãe. Adoraria a ideia de ser mãe. Via as irmãs dela tendo filhos e tal, e ela não tinha. Até que eu vi um médico e disse para ela, se a senhora fizer tal e tal tratamento, a senhora pode conceber. Ela, pois não tem dúvida. Fez o tratamento e concebeu. Estava contentíssima. À medida que a criança crescia, sentia as patatinhas e olha que maravilha, o filho está aqui. Só que, infelizmente, na hora do parto, muita coisa errada. Teve que ir para a emergência, teve uma operação cesariana dificílima, quase morreu. Disse o médico, olha, se a senhora tivesse pedido aqui meia hora mais tarde, estaria morta. Esse tratamento não é para a senhora não pode ter filhos. Seu corpo não tem problemas aí, não funciona. Deu razão, nós não lembro mais. Então, se a senhora ficar grávida mais uma vez, a senhora vai morrer, porque o risco é demasiado. Bom, passou o tempo e daí a 3 anos ela está mais uma vez grávida. Diz o médico, senhora, como eu avisei da última vez, é melhor que a senhora termine essa gravidez. Porque o risco é tão grande, a senhora vai morrer. Ela não podia se conformar com a ideia de dizer sim a matar o próprio filho. Ela disse, mas senhora, eu não quero que mate ninguém, mas compreenda, a senhora não tem escolha, a senhora vai morrer. E ela, muito ignorante, não sabia de nada, né? Falou assim, olha, doutor, procure salvar os dois. E disse, tá bem, como a senhora quiser. Mais uma cesariana, dessa vez pior, que o ventre ficou aberto por tempo mais longo que deveria. Então teve infecções, a criança posta no incubadeiro, tudo podia sair errado, saiu, mas ela não morreu. Não só não morreu, e jamais se arrependeu de ter corrido risco de sua vida, mas não mataria o seu filho. Ela dizia, eu tive um problema, meu corpo não funcionava, meu filho nasceu normal. Ela não sabia explicar, mas o princípio moral é que os fins não justificam os meios. Ela tinha aquilo implícito na lei que nosso Deus escreveu em nossos corações. Qualquer fim bom tem que ter meios bons para atingir aquele fim. Não se pode cometer pecado para fazer um ato de virtude, não se pode fazer isso. Ela não sabia explicar assim, mas vivia isso. Outro exemplo semelhante é aquela de Santa Gianna Molla, você deve conhecer, italiana, que teve uma senhora grávida do seu 3º ou 4º bebê, e apareceu um tumor no útero. O médico falou para ela, podemos operar, mas há o risco sério de perder a criança.
Isso não é aborto. O objetivo era eliminar o tumor. Mas o efeito colateral poderia ser, ela disse não quero correr esse risco. A criança nasceu, eu conheci a filha dela, Joana Rola, que é o mesmo nome da mãe, e ela morreu poucas semanas depois. Verificada, canonizada, hoje ela é a patrona do movimento Pro Vida. Sabe uma coisa interessante? Eu descobri outro dia, lendo um artigo, só existem 3 santos na igreja que, quando foram canonizados, os filhos estavam presentes na canonização. Imagina, seu pai ou sua mãe foram canonizados, você está lá, na frente, na fila da frente. Lamento perder o pai ou a mãe, mas por outro lado, imagina o santo do céu. Mas só tem um caso só na igreja toda em que a mulher foi canonizada e o marido estava vivo. Estava lá, o senhor Mola estava lá no Vaticano. Imagina o senhor Mola chegar em casa com a imagem da mulher dele rezando com ela. Esses católicos são meio loucos. Coisa católica. Ora, o terceiro santo que eu conheço, outra menina, tinha 16 anos, estava noiva já, de um rapaz muito bom, e ela foi grávida. Problema para a família, né? E não queria dizer quem era o pai da criança. Mas falou, sua irmã, o que vai fazer? O que os pais diriam? 16 anos, mais ou menos, parece grávida, e não quer dizer quem foi o pai. Deus conhece ela. Está aqui atrás de mim, Nossa Senhora. Era adolescente, apareceu grávida, o pai não era São José. E eu não quis contar quem era o pai. Uma coisa que a gente se esquece é que, pela lei de Moisés, ela devia ser perdoada por cometer adultério. Quando Nossa Senhora disse sim para o anjo, ela sabia o risco que estava correndo. E por amor a gente como vocês e eu, ela disse sim. Voltando ao primeiro caso da mulher, a senhora teve 2 filhos da cesariana e tal, o bebê nasceu, era um homem, um rapaz, ele cresceu, e hoje ele está aqui agora falando com vocês. Aquela foi minha mãe. Eu fui aquela segunda criança. Minha mãe foi uma heroína. Embora ela tenha sempre se dado conta. Ela sabia o valor sagrado de cada ser humano, especialmente se era filho dela. Ela já faleceu, já foi para a sua recompensa eterna. Eu sinto a ela com emoção. Minha mãe foi uma heroína do Evangelho da vida. Não será canonizada, nada disso, não interessa. O que conta mesmo é a fidelidade de estar no céu. Passando do aborto à eutanásia, que é a terceira fase da cultura da morte, segundo João Paulo II. A eutanásia é quando a gente mata os velhinhos. Curioso. No aborto, os pais matam os filhos. Na eutanásia, os filhos matam o pai. É a vingança. O papai, o vovô, a titia, a vovozinha, está tão doente. Vamos ajudar ela a descansar. Tenha caridade. Doutor, dá uma dosezinha de fluorfina um pouquinho mais forte. Aí, outra noite, no sono, o coração para. Aí ele faz um enterro bonito, né? Chorando e tal. E pronto, massa de caridade. Naquela oração da vida, o Papa João Paulo II diz uma tal presunta caridade. Caridade de assassinato. Hoje em dia, nos Estados Unidos, não existe lei que permita a eutanásia, mas é comumente praticada. É muito comum, muito comum. Olha, a velha, ela está doente, toma remédio, põe uma cama, não paga imposto. Vamos ajudar o pessoal, tem caridade. Na Holanda, a Holanda e a Bélgica são um dos piores países do mundo em matéria de eutanásia. Na Holanda, se o médico decidir que não está vendo manter o vivo, ele pode tomar a decisão, ele não pode dizer nada. Na Bélgica, o rei da Bélgica é rei católico. Imagina uma monarquia católica na Bélgica. Não é qualquer república trabalhando na América do Sul, não, é uma monarquia católica. O rei assinou há 1 ano e meio atrás a lei que permite a eutanásia de crianças. A criança doente, está cansada, não quer passar por aquele cura, aquele problema, aquele dor. A criança decide morrer, os médicos vêm, fazem a eutanásia, matam os pais, não podem dizer nada do direito humano da criança. E um rei católico assinou a lei. Como dizia o Papa João Paulo, é só morte. É
Aí está falando, só em morte, não tem vida nisso aqui. É a cultura da morte. Passa adiante, temos agora, que já é antinatural mais ainda, pode ser chamado casamento homossexual. Foi aprovado nos Estados Unidos. Em Portugal foi aprovado 4 anos depois do aborto, sem nenhuma reação da igreja. Zero. Eu conheço que eu acompanho o que passa em Portugal. Nos Estados Unidos aprovaram. Então é um problema sério. Se é direito humano, como podem as igrejas recusar oficiais de casamento? Por enquanto ainda há uma certa isenção das igrejas. Mas muitas vezes eles procuram processar o padre ou o pastor protestante para que faça o casamento. E se o rapaz da confeitaria que faz o bolo se recusar a fazer o bolo num casamento homossexual, ele é processado. Isso acontece muitas vezes nos Estados Unidos. Gente que tem uma padaria, uma confeitaria, que são católicos ou protestantes, todo mundo sempre tem bom senso. Ele diz, não vou fazer bolo com você, não. Pôr 2 homens em cima do bolo, não faço, não. Sim, é um processo. É um processo, por exemplo. Você paga 100, 200 mil dólares. E tem que pedir desculpa depois, apologize, pedir desculpa. Porque chegou a um ponto que os transgêneros, que eu não sei, João, eu podia ser pai de quase todo mundo aqui. Quando eu tinha 16 anos por aí, nunca me passou pela cabeça que um dia no Brasil se promovia um casamento de pessoas do mesmo sexo. Aí dá uma risada. Dá uma risada. Hoje em dia, você fala contra? Homofobia? Quieto, não sabe o que dizer. Eu estive já está um pouco tempo atrás nos Estados Unidos, alguém perguntou assim, não, o senhor não sabe o trauma que passa um transgênero? Tu não sabe? Eu digo, sei sim, porque isso se passou comigo. Durante um período de minha vida, eu me senti aprisionado num corpo feminino. Não podia ver com clareza, não podia pensar de modo correto, não sabia nem pensar sobre isso. Aconteceu comigo. Olha, levou o tempo que eu levei assim, foi uns 9 meses. Aí eu nasci. E quando eu nasci, eu saí do corpo feminino. Ora, só minha cara, se vocês fizeram mas olha, é impossível se mudar de sexo, é impossível. Cada célula do meu corpo, os cromossomos indicam que eu sou homem, não tem saída. Coitados podem se mutilar, se encher de hormônios e outros químicos, para mudar a forma do corpo, mudar a voz e tudo mais. O que é que produz? Uma infelicidade incrível. Das comunidades dos Estados Unidos, onde mais suicídio são os homossexuais e os transgêneros. Claro. Expulsar a natureza, ela volta galopando. Chega um dia que você está conta. O que é a minha vida? Eu estou vivendo uma mentira, é um mundo de faz de conta, de mentira. E acaba sendo muito, muito ruim. E principalmente atores de cinema, que levam um nível moral. Outro dia você teve um artigo interessante no YouTube, atores que morreram e ninguém sabia que tinham morrido. Uma lista enorme de gente. Na maioria, suicídio com drogas. Isso, meus amigos, se chama a cultura da morte, segundo o João Bolsonaro. Ele faz, eu estou resumindo agora o conteúdo que eu vou tentar, ele faz um resumo do o que a gente pode fazer sobre isso. É o que ele não diz assim, mas eu chamo isso de ação católica, aquilo que o Bunzi lançou com um sucesso excelente no século passado. O que é ação católica? São 3 atitudes distintas da parte dos leigos, em comparação com a hierarquia. Naquele tempo, hoje em dia, nem todo hierárquico coopera, mas tem uma história. Então, oração, estudo e ação. Oração, formação e ação. Coisa que deve ser a obrigação de cada pároco, sem exceção. É promover a vida espiritual dos seus paroquianos, a formação intelectual dos seus paroquianos. Não só oração, mas formação e depois ação católica. Houve um tempo aqui no Brasil, quando havia ação católica, em que houve os bispos do Brasil ainda havia união entre eles. Muitos ainda eram católicos, que era uma coisa boa naquele tempo. Eles se juntaram e fizeram o que chamava Liga Eleitoral Católica. Não era um partido político, era uma liga em
em que aconselhavam as pessoas quem eram os candidatos, o que é que eles defendem, o que é que eles creem, para encorajar a pessoa a votar bem. Olha, foi como Getúlio Vargas dissolveu o Congresso e pediu em nome de Jesus para fazer uma nova Constituição. A nossa Constituição antiga fala em nome de Deus, havia proibição do divórcio, pela Constituição brasileira. Depois havia formação de capelães nas prisões, nas escolas, havia cristianismo ainda no Brasil. Com a nova Constituição que foi aprovada há 20 anos, já não havia a mesma unidade entre os nossos bispos. Então não houve a mesma reação. Passou tudo que passou, que está agora. Veja o que temos aqui. Informado que nós estávamos nos Estados Unidos, que a Dilma, ainda era o presidente do Brasil, a presidente, como eu dizer aqui, não quero mudar a gramática, que ela queria aumentar o número de ministros do Brasil de 30 anos para 38, uma coisa assim. E nós estamos dizendo, por que não? 38 ministros. Se é Alibaba tem 40, por que não pode ter 38? Conhece o Alibaba, não? Diz 40 ladrões. A corrupção política do Brasil, que eu vou dizer com parênteses, é alardeada nos Estados Unidos. É terrível a imagem do Brasil em matéria de corrupção política. Ora, a oração, a formação e a ação. Nós promovemos, através das nossas palestras do mundo, não só eu, mas todos os outros, 3 tipos em particular de oração. Primeiro, para os leigos. E como vocês vão ser um dia sacerdotes, espero recomendar aos leigos fazer a hora santa. A oração tem um momento sagrado de intimidade para o nosso Senhor. Aqui eu oro para meu Deus e ele ora para mim. Deus tem muito de silêncio de uma hora diante dele. Recomendar a todos os organos, façam pelo menos uma por semana, pelo menos. Segunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus, sobre o qual falarei em detalhe mais tarde. E a terceira devoção, ação de Miguel Arcanjo, redescobrir a dimensão angélica da realidade. Esse salão aqui está cheio de seres humanos, mas não só isso não. Há também anjos e demônios. Essa é a realidade completa das pessoas que Deus criou. Criou pessoas humanas e pessoas angélicas, que estão aqui, uns puxando de um lado, outros puxando do outro. O Papa Leão XIII, que era aquele famoso visão, após que ele recebeu a missa, ele viu a cidade de Roma e o Vaticano assediado de demônios. Ele teve um tal susto que ele escreveu a oração, São Miguel Arcanjo, defendendo os lombardes, etc. E deu uma ordem a todos os bispos do mundo e rezar aquela oração no fim da missa. As orações leoninas, como eram chamadas. E a parte só o rito latino, que é o maior de todos. Os orientais não tinham que fazer isso. E Papa Pio XI acrescentou uma intenção de se rezar pela conversão da Rússia, por causa do Fátima. Mas, não sei por que cargas d'água, na época do Vaticano II, não está escrito em nenhum documento do Vaticano II, mas se criou a moda de não mais invocar São Miguel Arcanjo depois da missa. Então, milhões de orações que eram levantadas ao céu, invocando a corte angélica para vir nos ajudar na luta, foi eliminado. Nenhuma razão foi dada. Nenhuma. Foi eliminado. E moda é moda. Então, para frente. Isso foi em 66. Em 72, Paulo VI disse que a fumaça de Satanás havia entrado na igreja. O que é isso, cara? Expandou os anjos, quem vai ver? Então a gente promove a devoção, a ação de Miguel Arcanjo, como uma devoção provida. Porque o aborto é um sacramento do demônio, é um sacrifício humano que se faz ao demônio. Então, recomendamos em todas as palavras que eu cito. Seu padre, por favor, depois da missa, reza com o povo, ensina o povo a rezar de novo, a ação de Miguel Arcanjo. Para que possamos nos preparar, pedir a Nossa Senhora essa ajuda, que mande as forças angélicas. Nós estamos numa guerra. É uma guerra, não é para vencer, é uma guerra para sobreviver. É que nós estamos. Quando vemos em países em que não se pode sequer falar contra o mal, por exemplo, o Canadá é uma ditadura completa. Não se pode dizer que se é contra o homossexualismo, que é antinatural, você pode ser processado no Tribunal de Direitos Humanos. Sim. E também, se criticar o Islã, tem lei do parlamento, que não protege o cristianismo,
protege o Islã, num país cristão. É a automotivação espiritual completa. Bem, oração, que bem livro do Rosário, do texto, Nossa Senhora sempre vai, ela sempre, em cada oração que ela faz, na Lourdes, em Fátima e tal, ela recorre o Rosário. Essas 3 pontas de lança, a hora santa, o Sagrado Coração de Jesus, e São Miguel para a vida. Nós estamos brigando nesse negócio. Segundo é a formação. Formação nós encorajamos muitíssimo no nosso. Bom, em português não temos grande coisa, ou quase nada. Temos um website em inglês e em espanhol. Esse nosso se chama vidahumana.org. Tem uma biblioteca de material a favor da vida. Sobre a contracepção, sobre fertilização in vitro, sobre o aborto, sobre pílulas anticonceptivas, tem de tudo. Mas tudo em espanhol, mais de 10 anos, sem dificuldade. Então, formação. Recomendamos em todas as paróquias, eu já pensei não sei quantas paróquias na minha vida, a todos os sacerdotes, por favor, ensinem o seu povo a estudar. Tem que reaprender um monte de coisas, nós esquecemos. Da cultura da vida, do evangelho da vida. A encíclica de João Paulo II, o evangelho da vida, é necessário se estudar aquilo. E também, do estudo da moral, do outro lado, é a apologética. Aprender a defender a fé católica com lógica, como dizia São Pedro, sobre o Epístola, capítulo 3, versículo 15. Aprender a responder, a explicar a fé, esperando a nossa fé, com cortesia, com bem pensado, lógico. A apologética, como dizia o cardeal americano, que foi prefeito de São Patrício, o cardeal. Bom, numa geração que ele fez. Aliás, no original de Cristo, exato, em Roma, tem vários anos, ele disse: depois do concílio, nós jogamos fora a apologética. E é preciso redescobrir a habilidade de pensar com clareza, saber explicar o argumento. Isso é outra da minha especialidade do trabalho, com certeza. Eu estou no curso de apologética, tudo que faço é em inglês, não tenho nada de português, inglês. Então, formação ideológica, formação doutrinária. Não somente, teologia, que vocês têm que estudar, vão cuidar de almas. Eu falo aqui de apologética, é muito concreta, pés na terra. Como explicar por que os fundamentos bíblicos do celibato, das imagens, do rosário, do papado, para explicar para protestantes. Olha, eu estive na Guatemala. 55% de guatemaltecos já são protestantes. Mais da metade do povo católico. Aqui estive agora mês passado em El Salvador. Metade católico. E todos os não católicos eram católicos. Havia aquela famosa frase: católico ignorante, futuro protestante. Então perdemos gente aos milhares. Aqui no Brasil, quando eu era aqui adolescente, era do quê? Quase 90% de católicos. Pelo menos nominalmente. Hoje somos por volta de 70. São milhões de pessoas que perdemos. Porque muitas vezes eles não sabem explicar a fé e vai ser engabelado por um toque que bate na porta. Formação. Depois ação. Encorajar os leigos a se comprometer com a ação pública. Inclusive entrar na política. Por que político tem que ser sempre esquerdista ou homossexual? Por quê? Onde estão os bons católicos para entrar nisso aí? Eu sei que é difícil, claro que é difícil, mas vamos lutar. Agir nas universidades. É todo um plano de ação que eu sei que é claro que é difícil. É muito difícil. Mas quem disse que a porta do céu é fácil de abrir? Quem disse isso? Que é só pêssegos e creme. Quem disse isso? Não é. Então, essas 3 armas para combater a cultura da morte. E vocês que um dia, pela graça de Deus, serão sacerdotes, vão ter a oportunidade em suas paróquias de encaminhar as pessoas a defender a vida. É o direito básico humano mais fundamental. A gente fala assim: olha, qual é o direito da criança hoje em dia? De escola, de comida, de sapato, mas a criança tem que estar viva, em primeiro lugar. Criança morta não tem direito a nada. Olha, o direito à vida é o mais fundamental. Formatório de todos. Cabe a nós, portanto, seja leigos, seja sacerdotes, em nossos respectivos ambientes, correr o risco de ser heróis. É um risco que se corre, de ser herói. Dizia Maria Teresa de Calcutá que Deus não espera que sempre tenhamos êxito, Ele espera que sejamos fiéis. Se cada um for fiel em sua missão, podemos reconquistar
Essa é a luta, meus amigos, em defesa da cultura da vida, do evangelho da vida, contra a cultura da morte. É uma luta árdua, é sim, porque infelizmente o certo liberalismo em meios católicos permitiu que o inimigo penetrasse até no santuário. Até no santuário. Para terminar, eu costumo sempre comentar aquele exemplo maravilhoso de misericórdia que Nosso Senhor deu com a mulher adulta. Foi pega em seu pecado, os fariseus chegaram e disseram: olha, ela pecou, segundo a lei de Moisés, deve ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? Aqui é uma cilada. Se ele dissesse: apedreja, segue a lei, eles diriam: cadê a sua famosa misericórdia que você falou? Se ele dissesse: não, deixa ela embora, está indo contra a lei de Moisés. Então não tinha saído. Mas Nosso Senhor também era judeu, sabia como eu pessoa ele pensava. E trouxe mais essa famosa frase: tá bom, pode apedrejar, à vontade, mas desde que venha pecar. Aí a pessoa pensava, e os mais velhos bateram numa retirada estratégica. E o resto do outro foi embora. Para lá não ficou ninguém. Então ele disse: filho, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Tampouco eu te condeno. Ide e voltai para o teu amante. Continue em tua vida. Não, ele não disse isso, não. Ele disse: não peque mais. Não disse voltar para o amante. Não disse: eu vou lhe acompanhar na sua. Não disse isso, não. Não disse isso, não. E não peques mais. Aqui entra o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Acompanhar a pessoa no seu dia de pecado, cuidado, você está apoiando aquilo. Acompanhar no sentido de converter, isso sim. Aí não tem nenhuma dúvida. E, infelizmente, uma falsa ideia de misericórdia. Hoje, que prevalece em meios católicos, meios sacerdotais e episcopais. Cria esse problema difícil para a igreja. Alguma pergunta sobre esse tema? Olha que silêncio, parece que não são italianos. Aqui é assim. Diga. Há uns 15 anos atrás, se discutia a questão do uso de células embrionárias para fazer pesquisas com supostas promissões de curas, paralisias e problemas mais sérios. Passou o tempo e hoje nós não temos ainda essas curas, mas fetos e crianças embrionárias continuam a serem usadas por essas clínicas. Ano passado teve um grande escândalo numa clínica pró-aborto lá nos Estados Unidos, que vendia fetos embrionários também para diversos fins. A ONG que o senhor trabalha acompanhou esse caso e o senhor poderia falar como é que está essa situação? Porque ela não só tem um ramo nos Estados Unidos, mas também em outros diversos lugares que promovem esse aborto até com falsos argumentos, induzindo as mulheres a abortarem. Infelizmente, com a possibilidade da fecundação in vitro, pessoas que, esse é o primeiro aspecto, pessoas que são estéreis e querem ter filhos, não conseguem. Então, fertiliza o óvulo in vitro. Parece uma ideia simples, parece interessante. Só que fertiliza 12 ou 15 embriões. São todos postos no útero da mãe, para ver quem fica. Muitas vezes, todos morrem. Às vezes, 2 ficam e ela escolhe, que é 1 ou 2. Ou um só fica. Ou seja, os pais não se dão conta que estão matando seus próprios filhos. 10, 12, muitas vezes, fazem tratamento 2, 3 vezes, para poder obter um filho. Ora, nesse ponto aqui, não se negocia. O ser humano começa a sua vida no momento da fecundação. Isso aqui é não negociável para nós não negociamos esse tema. Acontece aqui com o libertarianismo dos políticos hoje em dia, que não querem legislar a esse respeito, deixam que os cientistas decidam como fazer. Resultado é a morte sistemática de crianças, inclusive quando são congelados. Que o problema moral sério. E agora? O que vai fazer com essas crianças? É a cultura da morte. A gente acompanha isso. O que se pode fazer é procurar fazer um lobby com políticos para proibir, mas é difícil.